Pessoal, boa tarde. Vamos à nossa aula de História, conteúdo do quarto bimestre, página 146. Nós vamos observar a maquete. Esta é uma maquete, esta primeira imagem trata-se de uma maquete, de uma representação de como era a cidade de Tenochtitlan, que era a capital dos astecas. Essa cidade foi construída no meio de um lago para sua proteção e era ligada às suas margens por grandes pontes. Observe na imagem abaixo este mapa, que foi desenhado na época em que os espanhóis dominaram a região. Então, observando a imagem da maquete, é possível nós percebermos o alto grau de desenvolvimento dos astecas e o quanto eles eram bons construtores. Eles construíram edifícios, inclusive com vários andares, e construíam também pontes. Essa cidade ficava dentro de um lago no alto das montanhas, ligada por várias pontes às margens do lago. E essa cidade teve seu fim quando foi parcialmente destruída pelos espanhóis, e mais tarde, sobre suas ruínas, foi construída a atual cidade do México. Então, nós não podemos deixar de falar das riquezas da cultura dos astecas, que eles conheciam muito bem o ouro, a prata e utilizavam esses metais preciosos exclusivamente para a decoração de templos e palácios. Tinham tetos, paredes e portas decoradas com ouro. Então, eles eram muito bons construtores e, devido a esse conhecimento que eles tinham do ouro e da prata, eles os utilizavam em grande estilo e nas decorações de grandes templos, ok? Vamos para a página 147. Você observou a serpente com duas cabeças na imagem da página 140? Então, lá atrás, na página 140, nós já observamos e falamos um pouco sobre a imagem da serpente. Ela era tida como uma divindade e a chamavam de Quetzalcoatl. Para os povos dessa região das Américas, principalmente para os maias e os astecas, essa serpente representava as energias da terra, a vida, a abundância da vegetação, a fartura dos alimentos e a força espiritual. A serpente era representada nas paredes dos templos, na fachada dos edifícios, impressa nas joias e desenhada nos tecidos para roupas. As culturas maia e asteca eram as mais desenvolvidas da América Central, principalmente nos aspectos de arquitetura, arte, educação, comércio, matemática e astronomia. Uma atividade muito importante era a agricultura. Eles plantavam milho, feijão, pimenta, tomate, abóbora, algodão e tabaco. O plantio era praticado em terras alagadas. Os agricultores desenvolveram uma técnica de plantio em plataformas. Então, vocês percebem que eles eram extremamente inteligentes e conseguiam criar, desenvolver técnicas que os ajudassem a se adaptar a determinado ambiente, a determinada situação. E com relação à serpente, né, na imagem que nós podemos perceber, a serpente era algo muito forte na cultura dos maia e dos astecas. Ela era vista como uma expressão
das forças da natureza. Então, para eles, a serpente tinha uma energia positiva, uma energia boa. E isso era muito comum nessas culturas, se apegar a algum tipo de crença, né? Ou a um objeto ou a um animal. E no caso, os astecas tinham essa fé, esse olhar voltado para a serpente. Ela trazia para eles algo bom, uma energia boa e positiva. E outra coisa, pessoal, vocês observaram que eles desenvolviam, além da construção, eles eram muito bons na agricultura e plantavam, colhiam vários tipos de alimento, alguns que até hoje são cultivados. Continuando a leitura na página 148, com o milho eles faziam a tortilha, um alimento de massa bem fina, recheada com carne e legumes. Outro alimento muito utilizado era o cacau. Dele faziam uma bebida forte, chamada de chocolate, que deu origem ao chocolate. O cacau era tão importante na vida deles que até as sementes eram utilizadas como moeda. Tinham um intenso comércio. As feiras e os mercados eram bastante movimentados, onde, além dos alimentos, também comercializavam tecidos, cestos e objetos de cerâmica. Então, além de bons construtores e agricultores, eram bons comerciantes. Eles eram bons para negociar. Com a dominação dos espanhóis a partir de 1550, os vários povos que habitavam a região foram escravizados e boa parte de sua cultura foi destruída. Hoje, a língua oficial na região é o espanhol, mas ainda existem línguas nativas. Além disso, alguns costumes desses povos antigos permanecem vivos entre os vários países da região, como no México e na Guatemala. Então, assim, boa parte da cultura se perdeu, mas em algumas regiões, em determinados locais, ainda é possível perceber a presença, né, dessa cultura asteca e maia, que foi uma cultura tão assim significativa, tão rica em conhecimento e sabedoria para a sua época. Certo, pessoal? Então, eles praticavam a agricultura, se saíam super bem na agricultura, nas construções, eles produziam abundantemente o milho, que na época eles chamavam o milho de maíz, e com os grãos do milho, eles produziam o fubá, né? Com os grãos do milho, eles produziam o fubá e o amido de milho. Então, eles tinham a farinha amarela e a farinha branca. E com essas farinhas, eles produziam uma espécie de pão e a tortilha que nós acabamos de falar, certo? Nós temos aqui quais as técnicas de agricultura utilizada pelos maias e pelos astecas. Então, como eles plantavam em região alagada, eles adquiriram a técnica de plantação em degraus. Eles plantavam em degraus. E outra coisa também importante destacar, mesmo naquela época, eles já tinham o conhecimento do processo de irrigação. Quais os alimentos que eles cultivavam? Então, eles cultivavam, como nós lemos lá na página 147, eles cultivavam o milho, feijão, pimenta, tomate, abóbora, algodão e o tabaco.
Algum desses alimentos é cultivado até os dias de hoje? Sim, esses alimentos, todos eles são cultivados até os dias de hoje. Ainda se cultivam esses alimentos. Para finalizar a nossa aula, vamos na página 149, onde nós vamos continuar falando de culturas de outros países. Mas no caso, agora, o próximo país que nós vamos falar um pouco é sobre a China. Nós já falamos sobre o Egito, um pouco sobre a cultura maia e asteca, e agora vamos falar um pouco sobre a cultura chinesa. Ok? Na página 149. Na Terra e no tempo do dragão. Observe esta imagem. O que representa essa imagem? Representa um dragão. Lá na cultura maia e asteca, nós falamos sobre a serpente de duas cabeças. Aqui nós vamos falar sobre o dragão. A qual cultura pertence a obra expressa nessa imagem? Pertence à cultura chinesa, pertence à China. Você já ouviu lendas sobre dragões? Aí aqui é a resposta pessoal, sim ou não. O que você sabe sobre a história do povo dessa cultura? Então, se você sabe alguma coisa sobre o povo chinês, você pode responder aqui. Se você não sabe, deixa em branco e nós vamos estudar um pouco sobre a cultura chinesa. O dragão é um símbolo tradicional de alguns países do Oriente, principalmente da China. Diz uma lenda chinesa que o dragão representa os 4 animais que ajudaram na tarefa de criar o mundo: o tigre, o veado, a serpente e a águia. Ele representa então força e coragem. O primeiro imperador da China passou a ter como símbolo de seu governo a figura de um dragão, que para ele também simbolizava sabedoria, força, poder, proteção e riqueza. Ao morrer, o imperador queria que o povo não se esquecesse dele. Então fez com que seus conselheiros espalhassem a crença de que ele subiu aos céus em forma de dragão e que de lá continuaria a proteger seu povo, dando-lhe sabedoria, força e riqueza. Assim, o dragão é um símbolo que aparece de várias formas e cores na vida do povo chinês até os dias de hoje. Na cultura chinesa, há estátuas e pinturas de dragões de várias cores, sendo que cada uma delas representa uma qualidade boa, como sorte, prosperidade, sabedoria, saúde, entre outras. Eles aparecem esculpidos ou pintados nos mais diversos locais e representam também o poder das águas. A China é um enorme território com grandes rios e um vasto litoral. Para os chineses da antiguidade, essas águas eram habitadas por dragões que, ao se movimentarem, produziam enormes ondas. Então, pessoal, foi possível nós percebermos que muitos povos do Oriente têm o dragão como símbolo, principalmente a China, que até hoje tem tão forte essa cultura de acreditar que o dragão é uma figura positiva, que traz para eles força, sabedoria, entre outras coisas que nós já lemos, poder, proteção, riqueza. Então, essa cultura veio lá da antiguidade e até hoje
permanece na China, não se perdeu. Agora que você sabe um pouco da história dos dragões chineses, escreva uma frase sobre eles. Então, agora aqui no final da página 150, você vai escrever uma frase sobre os dragões chineses. A nossa aula de história finaliza aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida, nós podemos nos falar no plantão do Hangouts toda segunda-feira, das 14 às 16 horas. Muito obrigado.